começar, eu quero falar sobre empresas e contratantes, né? Muitas pessoas falam que se preocupam com o colaborador, mas não fazem um universo apropriado, ou seja, as suas empresas elas não estão aptas para ser um ótimo local para se trabalhar. Sim. Então, na sua visão, o que é que as empresas precisam fazer antes de contratar o primeiro colaborador? Perfeito. Primeira coisa, Jordana, é entender de comportamento, tá? Porque o que é que eu acredito, o que eu prego é que se a gente não entende de comportamento, não tem como nós termos um negócio, tá? Por quê? Porque o que é comum? Nós, empresários, empreendedores, a gente só começa, Sim. né? Então, assim, a gente tem uma ideia e vai lá e começa com aquela ideia, mas logo depois a gente precisa de quê? De pessoas. Eu vejo que o negócio, ele passa por essas três fases. Pessoas, processo e tecnologia, Ótimo. né? Por quê? Porque eu começo, vejo que a ideia é boa, eu vou crescer. Preciso de quem? Pessoas. E aí, para eu contratar pessoas, o que eu preciso entender de comportamento? Porque se eu contrato qualquer pessoa, não, bateu, deu match. Eles não falam às vezes, Sim. deu match, gostei daquela pessoa porque achou ela parecida. Mas será se a pessoa sendo parecida comigo enquanto empresário, para a posição que ela vai ficar, é necessário que ela seja igual a mim? Sim. Né? Então, o primeiro ponto é entender de comportamento, de perfis comportamentais. E aí, hoje, uma das metodologias mais utilizadas quando fala de levantamento de perfil comportamental é o DISC, ele é conhecido mundialmente. E aí ele traz 4 perfis, que é o dominante, né? Que o dominante é o quê? Se a gente puder resumir em uma palavra, é o executor. Sim. 80%, né, dos empresários, nível mundo mesmo, mundial, não só Brasil, eles são dominantes, porque a gente é executor, é de fazer. Porém, falta o quê? Planejamento, né? Falta análise, certo? E aí é onde entra as pessoas que nos complementam, que são os outros perfis. Que aí nós temos o influente, que é o comunicador, certo? Nós temos o estável, que ele é planejador, se a gente puder resumir em uma palavra, para ficar fácil para vocês, dominante. É o executor, o influente, o comunicador, o estável, ele é o planejador, e nós temos o analítico, né, que é o conforme. Então, esses são os 4 perfis que você precisa entender. Então, só para quem está em casa, todas as pessoas elas Sim. têm uma dessas características Isso, exaltada. E isso, dependendo da função que ela vai ocupar, eu tenho isso. que olhar para um determinado Perfil. perfil. E como é que eu Exatamente. sei o perfil das pessoas? Pronto. E aí é onde entra esse teste, entender desse comportamento, né? Que existe essa ferramenta e existe esse teste. Inclusive, se você jogar na internet, já tem ele gratuito, mas ele é básico, óbvio, né? Aí, claro, para ser mais completo, acaba que você precisa contratar algum profissional ou você fazer uma formação para você entender um pouco mais. Mas você já iniciando, entendendo que existem esses 4 perfis e já jogar aí no Google para começar a entender um pouquinho de comportamento, já vai ajudar nesse processo. Porque imagina, se a gente quer uma pessoa para o comercial. Comercial, o que é ideal? Um DI, que é o cara que é dominante de executar e de fazer, e Que vai que atrás seja... das metas, que vai Isso, atrás ali de conseguir as coisas. isso. E influente, que é a parte comunicativa, porque senão ele não vende. Né? E aí, se tu coloca um cara analítico em vendas, tu Ou não vai seja, se vender. for para uma função de vendedor, o cara tem que gostar de bater meta, ou seja, tem que Isso, gostar de resultado, que é o isso, dominante, isso. e ele tem que gostar de E falar, falar. que Então, ele normalmente é um DI. que é o DI. Porque como você disse, a gente tem nós temos os 4, mas a gente tem 1 ou 2, né, que são predominantes. Tem pessoas que têm até 3, não é comum, mas pode acontecer, né? Mas a gente sempre tem um que é maior, porque é um gráficozinho que traz ali uma E porcentagem. esse